Aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui. Estamos aqui no canal do Kunta, tá? Para falar com vocês mais algumas coisas, para a gente tecer alguns comentários, falar mais coisas e tentar fazer uma troca de experiências, né? Um bate-papo informal. Nós hoje vamos falar sobre reflexões políticas e econômicas, tá? Como eu falei, nosso canal tem também comentários, tem análise, tem autoajuda, autoconhecimento, marketing pessoal. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões econômicas e políticas, mas não é política partidária porque isso a gente não toca, né? Soltar algumas coisas para que a gente amadureça, cada um pense, cada um tire a sua opinião do que vem na vida, do que passa na vida. Então, o nosso tema de hoje é isso, reflexões políticas. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, aperte o botão curtir e já ative o sininho para receber notificações das novas postagens. Você também pode ajudar o nosso canal de forma simples. Basta compartilhar nossos conteúdos com seus amigos. Esse é o canal do Kunta. Eu dei o título de justo, legal ou injustificável? Justo, legal ou injustificável? Então, como eu disse, hoje é justo, legal ou injustificável, né? Algumas coisas têm acontecido muito estranhas em nosso país e no mundo, de um modo geral, que deixa a gente meio estarrecido, meio preocupado. O que está acontecendo com o mundo? Será que as pessoas estão agindo certo? Será que nós estamos num mundo que tudo virou de cabeça para baixo? Recentemente acontecem algumas coisas que a gente vê nos tribunais, na justiça, no nosso país mesmo, né? Que a gente não entende, né? E a intenção não é criticar, dizer se está errado ou certo, quem somos nós, quem sou eu, não é? É só burilarmos isso na nossa cabeça e a gente começa a amadurecer isso. Será que isso realmente está certo? Será que a gente não tem que pensar em mudar alguma coisa? Não é? Mas mudar formalmente, mudar assim, com o sabor da nossa democracia mesmo, não é? Mas, por exemplo, quando você vê provas físicas, provas reais em algum processo, uma confissão de culpa, a pessoa confessa que fez o crime, que cometeu o crime, verbal, escreve, escrita, e de repente tudo aquilo que foi feito ela confessou, teve as provas e tudo mais, e às vezes o processo é anulado por uma pequena falha, porque deixou de ouvir isso, deixou de ouvir aquilo, e aí a pessoa sai livre, mesmo tendo confessado os crimes. Será que isso é legal? Será que é justo? Ou é injustificável? Pode até ser legal, pode ser justo, mas às vezes é injustificável, né? Isso nos deixa até meio preocupados. A gente vê enormes exemplos. Se a gente acha cidadãos aí se encontra um ambiente, um quarto na casa dele cheio de dinheiro, sem origem, sem nada, dólares e coisas desse tipo. Bom, tem que justificar, como todo cidadão. E de repente, uma falha no processo de não ter ouvido, de não ter respeito. Bom, tudo aquilo é zerado e aquele dinheiro fica legítimo. A pessoa pode usar. Será que isso é justo, legal, justificável? Seria? E o cara fica livre, pleno. Então são coisas que deixam a gente meio triste, né? Às vezes a pessoa rouba, tem provas do roubo, a pessoa confessa o roubo, mas no meio do processo há uma falha, porque alguém errou, alguém não fez, não ouviu uma testemunha que deveria ter sido ouvida. Será que cancela-se tudo, zera tudo? Isso é justo, legal, justificável? Pode ser legal, provavelmente seja, porque está na lei, né? Mas é justificável. Muito triste, né? A gente vê que um trabalho todo às vezes é perdido. E assim vão com os estupros, com os furtos, com as agressões, contrabandos, extorsões, desvio de conduta, rachadinhas de políticos, que a gente fala, rachadinha, o que é a rachadinha? O indivíduo recebe um dinheiro
contrata funcionários e o cara tem que devolver, o funcionário tem que devolver dinheiro para o político. Olha que coisa triste. É muito triste no nosso país acontecer isso, não é? Você recebe um dinheiro, você já recebe como político, e você recebe um dinheiro para contratar assessores. E de repente você os contrata e eles têm que te devolver dinheiro. Nossa, isso é justo? Isso é legal? Isso é injustificável? Eu acho que isso é mais vergonhoso, né? Mas acontece. E às vezes abre-se um inquérito, abre-se um julgamento, vai-se até longe isso, julgando isso de um lado ou do outro. Eu não estou falando de qualquer pessoa, não estou partidarizando isso não, que para mim tanto faz, eu não sou vinculado a ninguém. Mas eu falo assim, você faz uma investigação por todos os lados e de repente quando você está lá, cancela-se tudo porque houve um erro lá atrás e aquilo não valeu nada, todas as provas não valeram de nada. Muito complicado isso, não é? E ainda sujeito a pessoa a entrar com processo de indenização contra o órgão público que o processou, contra o Estado, ou coisa desse tipo, e ainda ganha dinheiro, olha só, né? Mas que sistema é esse? Tempos estranhos, não é? Tempos estranhos que nós estamos vivendo na nossa justiça, na nossa política, na nossa economia, é tempos estranhos. Então é isso que eu falo. Pensar, será que não está na hora da gente ver alguma coisa? Será que isso é correto? Isso deixa a população às vezes indignada. Como eu ouço muito isso, achei melhor colocar alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que a gente vê por aí também, contrapartida, enquanto a gente vê alguns com milhões e tem condições de pagar bons advogados, acabam usando o benefício da lei. Não é que seja ilegal, ele está usando a lei, e a lei está aí. Talvez a lei é que tenha que ser mudada, não é? Esse que é o caminho. Mas então, que os nossos políticos mudem a lei, se ela está em desconforme com a justiça, não é verdade? Se ela não está conseguindo cobrir essas coisas. Então é isso que a gente tem que ter, cada um de nós tem os seus políticos. É a nossa vez de pressioná-los para que eles então façam uma lei mais adequada ao nosso sistema de realmente fazer justiça. Mas a gente vê do outro lado, enquanto milhões se desviam porque acham-se erros nos processos, do outro lado a gente vê coisas também que os jornais noticiam todo dia. Eu vi outro dia, alguém que furtou um lenço umedecido e leite em pó numa farmácia, deu um valor de R$60, e a pessoa teve a liberdade negada, né? Teve o habeas corpus negado, e a pessoa está presa desde mais de ano, por causa de R$62. Não é o valor, porque roubo não se justifica nenhum, eu sei disso. Mas, veja, é leite em pó, é alimento. É muito triste isso, não é? Temos que pensar, é uma coisa a pensar. Será que merecia tudo isso? Ou uma outro tipo de penalidade? O que vai corrigir uma pessoa ficar presa por isso, por roubar leite em pó? Né? A defesa dessa pessoa, a defensoria, até eu guardei a frase que ela colocou, né? Foi assim: acreditar que a condenação de milhões de miseráveis que ocupam as ruas do Brasil e que crescem a olhos vistos é ignorar a necessidade que se coloca por trás da subtração de alimentos, sabonetes, pares de chinelo. Ninguém subtrai essas coisas por escolha. Eu acho que ninguém rouba um sabonete, ninguém rouba uma lata de leite em pó, ninguém furta um par de chinelo, né? Par de chinelo, leite em pó, sabonete, né? Não é por escolha, é por necessidade. Então, esse parâmetro eu acho que tem que ser tomado, a gente tem que ver isso, né? Eu acho que isso precisa ser visto, precisa ser revisto. Se não está visto, tem que ser revisto. Porque de que vai adiantar deixar uma pessoa dessa presa, gente? Ela está com necessidades. Não está certo o que fez, mas existem outras formas de correção, trabalho comunitário, outras formas, não precisa deixar na prisão. É assim que se pensa, né? Então, por isso que eu falo, isso é justo, isso é legal, ou isso é injustificável? Prender uma pessoa por uma lata de leite em pó de R$60 e vai ficar lá no sistema penitenciário, enquanto outros com milhões soltos. Seria ideal. Outro caso parecido que eu vi também nos jornais do dia,
dá indignação nas pessoas, né? Uma mãe do menor pegou miojo, steak de frango e água, deu um valor de R$ 21,69, R$ 22, vamos dizer assim. E ela ficou presa por 100 dias, R$ 22 por um roubo de miojo, um steak de frango, aquela tiquinita de frango que se come, e água, né? Será que é por isso? Ela roubou para se engrandecer, para enriquecer, ou é por fome? Né? Não estou justificando o roubo, veja bem, mas precisaria ficar 100 dias presa? Não tinha outras formas de corrigir isso? Será que a falha também não é da sociedade? Outro que também vi lá, barras de chocolate no valor de R$ 35. Talvez a pessoa nunca tenha comido um chocolate na vida. Talvez nunca tenha comido, viu aquilo, se encantou, falou, puxa vida, eu não tenho dinheiro, eu queria comer esse chocolate. R$ 35. O indivíduo ficou preso 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Por R$ 35, roubando uma barra de chocolate. De novo falo, não estou justificando o roubo, mas não existiriam outras formas de se corrigir isso? Ele precisaria ter ficado preso 1 ano e 2 meses? Gente, onde isso é justo? Isso é legal? Com certeza deve ser, porque senão teria ficado preso. Mas é justificável isso? Será que nós não temos alguma coisa a ser mudada? E por último, uma mulher roubou um pacote de papel higiênico. R$ 23, R$ 24. Ficou 1 ano e 3 meses presa. Pacote de papel higiênico. É higiene pessoal. Precisaria ficar 1 ano presa? Quantos pacotes de papel higiênico ela não gastou na penitenciária no tempo que ficou presa, gente? Não é? Isso é muito complicado. Alguma coisa está errada. Nós estamos com um sistema meio complicado. Então, não posso crer que isso seja justo. Pode ser legal, mas com certeza é injustificável, né? Então, como fazer isso? Mudança da lei. Quem muda a lei? Os parlamentares. E quem elege os parlamentares? Somos nós. Então, quer dizer, você, todos nós temos que dar um jeito nisso, porque a nossa sociedade não pode continuar assim. Na verdade, não estou justificando o roubo, jamais. Não condeno qualquer tipo de roubo, de 1 centavo a 1 milhão, ou muito mais. Mas existem formas de se corrigir isso. E às vezes a melhor forma não é colocar o indivíduo atrás das grades, porque talvez ele não vai se corrigir no sistema penitenciário que nós temos no nosso país, que todos nós conhecemos como ele é carente hoje, não é? Bom, gente, também tem outros casos aí grotescos que estão acontecendo aí que a olhos vistos, né? A professora condenada a 70 anos, condenada a 14 anos na cadeia, um outro pastor de 59 anos condenado a 17 anos, uma senhora de 56 anos condenada a 16 anos, uma outra de 60 condenada a 13 anos. Olha cada pena. Será isso? Qual foi o crime tal grave que cometeram? Mas, de qualquer forma, gente, é a justiça. Não estou questionando a condenação. Possivelmente tem elementos para isso, mas tenhamos então que rever essa lei, que talvez ela seja muito grave, muito gravosa com alguns tipos de crime e muito branda com os crimes que deveria ser mais gravosa. Mas isso quem pode fazer são os nossos políticos. Muitas vezes a culpa não é nem do judiciário. Muitas vezes a culpa é do legislativo que não faz as leis que deveria fazer mais conscientes, né? Leis que realmente abrangessem. Bom, em tudo isso, tem um historiador e orador, estadista francês, François Guizot, que diz o seguinte: quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Né? A pensar. Bom,
Bom, outra coisa, então, da parte judiciária a gente tem essas coisas, mas também temos na parte econômica problemas muito graves. Seja você, como é que nós podemos viver num país, né, segundo a Oxfam, o Comitê da Oxford para Alívio da Fome, diz o seguinte, agora de janeiro de 2024, 63% da riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. 63% da riqueza de toda a nação está na mão de 1% da população. A renda da população branca é 70% maior do que a renda da população negra. Olha que disparate é isso. Não é? O IBGE disse agora há pouco também que 30% da população do Brasil vive em lares com insegurança alimentar, que passa fome. 30% da população do Brasil, gente. Isso é justo num país nosso que tudo dá, tudo se plantando dá. Isso é justo? Isso é legal? Ou isso é injustificável? Alguma coisa está errada, não é? Karl Marx, pensador, dizia o seguinte: a desigualdade é produto do capitalismo por meio de um processo de exploração, extraindo mais-valia das massas trabalhadoras. O que quer dizer? A desigualdade é um produto do capitalismo, por meio de um processo de exploração, extraindo a mais-valia das massas trabalhadoras. Então, o capitalismo, de certa forma, se não for bem trabalhado, ele explora as massas trabalhadoras, né? E com isso ele desgoverna o Estado. Capitalismo é bom, mas tem que ser cuidado, senão ele desgoverna o Estado. Vamos para a parte política também. Agora em 2024, gente, será que nós temos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de um estado aí que tiveram reajuste de 179%, enquanto a população, os servidores públicos daquele estado teve 8%. Que isso na política? 179% de reajuste para os políticos, 8% para a população, para os servidores. É justo isso? É legal? Ou isso é injustificável? Né? No mesmo estado aí, deputados estaduais tiveram um aumento de 37%, enquanto o salário mínimo nacional teve um aumento de 7%. Ou seja, o salário de um deputado de um certo estado notificado aí, hoje passou a R$33 mil, né? Teve um aumento de R$8 mil, enquanto o salário mínimo nacional teve um aumento de R$100. Ou seja, o salário do deputado desse estado aumentou 85 vezes o que aumentou o salário mínimo. Justo? Legal? Ou injustificável? Um aumento para uma classe política, ainda que seja de um certo estado, mas notificado aí. Nossos senadores, deputados, nossos parlamentares, né, num país como o nosso, viver assim, sabe, com salários que não são coerentes com o que a população recebe, é complicado, né? O auxílio moradia de mais de R$4 mil para um deputado, um senador, despesa de 51 mil que podem ser acumulados mês a mês com combustível, segurança, hospedagem, né? Uma verba de gabinete de 118 mil por mês para contratar funcionários. Será que o nosso país tem condição de arcar com tudo isso? Será que nós temos? Não sei. É justo, legal, justificável, e a população com salário mínimo de R$1.420, R$1.400? Isso é uma coisa a pensar, uma coisa que nós temos que pensar muito no nosso país, né? Aquela revista The Economist, ela diz o seguinte, né? O país mais rico do mundo, com o PIB mais rico do mundo, né? Maior PIB do mundo, é Luxemburgo. Lá um parlamentar ganha R$50 mil por mês. Vamos traduzir para o real. R$50 mil por mês. E o salário mínimo é R$12.500. O parlamentar ganha, portanto,
4 vezes o salário mínimo do país. O Brasil está em 10º lugar nessa categoria de PIB, né? Também é um país que está desenvolvendo muito o nosso país, o Brasil. Nosso parlamentar, vamos dizer assim, com os benefícios e tudo mais, chegaria em torno de R$67 mil por mês. O salário mínimo é 1.420, ou seja, 47 vezes o salário mínimo. O parlamentar no Brasil ganha 47 vezes, enquanto o primeiro país com PIB, Luxemburgo, o parlamentar ganha 4 vezes o salário mínimo. 4 vezes, e o nosso 47 vezes. Justo? Legal ou injustificável? Ou o salário mínimo está muito baixo, ou nós estamos pagando muito aos nossos parlamentares. Alguma coisa tem que ser vista. Há alguma coisa errada nesse país. Precisamos ver isso, corrigir, são falhas, deficiências. Não estou dizendo que o parlamentar não mereça isso, mas eu estou dizendo sim que a população merece muito mais. Não é? É isso uma coisa a pensar. E assim a gente tem outros exemplos. Na Alemanha, o salário do parlamentar é 6 vezes o salário mínimo do país. No Japão, 6 vezes o salário mínimo do país. Na França, 4 vezes o salário mínimo do país. Isso é quanto ganha o parlamentar na França. É quanto ganha no Japão. É quanto ganha na Alemanha. 6 vezes o salário mínimo. No nosso Brasil, é 47 vezes. Isso tem alguma coisa errada, não é? Então nós temos que cuidar disso. Então, essas discrepâncias é coisa que eu trouxe para a gente refletir, né? Então são reflexões políticas e econômicas. Alguma coisa tem que ser mudada. Nós precisamos mudar. Nós somos um país que produz tudo, tem gente boa, tem uma população maravilhosa, tem indivíduos excepcionais, nós temos mentes brilhantes, nós temos cientistas excepcionais, nós temos políticos maravilhosos, nós temos tudo para crescer, nós temos tudo para ser uma economia desenvolvida e de uma distribuição de renda perfeita. Não precisamos ter fome, ter miséria. O que é isso? Vamos cuidar do nosso país. Vamos pensar um pouco menos na gente e pensar um pouco mais nos outros. E eu estou dizendo isso para a nossa classe política, porque é aí que funciona. E nós também. Nós, na hora que nós formos lá colocar nosso voto na urna, quando formos fazer isso, gente, vamos pensar em pessoas que vão se preocupar com você, vão se preocupar com o país. Não vão se preocupar simplesmente com o seu umbigo. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou ler um texto que há 110 anos atrás, uma pessoa, um político nosso, que era senador à época, fez. E que é vivo até hoje, vocês já ouviram falar. Era Rui Barbosa. Ele fez um discurso no Senado Federal há 100 anos atrás. Veja se não está bem atual. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos anos. E nessa destruição geral de nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores, é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos, pelo interesse de nossos partidos, pela influência constante de nossos governos. E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos. É a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso, apontado, indicado, que todos conhecem. Rui Barbosa. Esse discurso nunca foi tão atual quanto hoje, e ele foi feito há 110 anos atrás. Pensem nisso. Gente, um abraço a todos, obrigado por estarem aí com a gente no canal. Reflitam nisso, pensem nisso. Leiam esse discurso de Rui Barbosa, vejam, olha o que ele fala. A pessoa sente vergonha de ser honesto, porque
senhores, é a ruína. É a ruína. E nós não podemos cair na ruína. Nós somos um país de futuro. Nós somos um país de ponta. Nós temos tudo. Nós temos pessoas honestas. E essas pessoas honestas é que precisam aparecer mais, crescer mais, estar no mundo mais. Porque é isso que a linda e maravilhosa população desse país merece. Vamos lutar por isso, gente. Pensem nisso. Pensem nisso. Não acreditem que tudo muda sozinho. Só muda quando você quer mudar. Tá bom? Um abraço a todos. Meu carinho. Muito obrigado. E a gente se vê logo, logo. Meu carinho a vocês. Obrigado, gente. Um abraço.